Dois boletins de ocorrência foram registrados em uma cidade na zona de Tauá, localizada no interior do Ceará. Segundo os moradores, um lobisomem estaria roubando e se alimentando de ovelhas. O fato foi atribuído a essa criatura sobrenatural após uma mulher ter avistado um indivíduo meio homem e meio lobo. Um garoto de 12 anos também disse ter avistado uma figura semelhante perto de sua casa. Ambos os relatos indicam que essa criatura cheira muito mal, além de ter uma aparência grotesca. Novamente, a polícia está investigando sobre a possibilidade de pessoas estarem atuando fantasiadas para assustar a população local. Não posso dizer se é verdade ou não, pois não estou aqui para julgar, mas vou relatar aqui o que me foi dito a respeito desta situação, pois eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas o que presenciei nesta localidade é algo que precisa ser explicado. Me chamo Antônio, sou natural da cidade de Fortaleza, no Ceará. Trabalho para uma empresa de segurança e serviço do ramo. A empresa é especializada em transporte de valores, escoltas armadas e segurança de propriedades. Temos um bom histórico de sucesso nas missões. E nós somos até bem conhecidos no meio. Acontece que esses boatos de ataques de lobisomem se tornaram algo tão sério a ponto de um grande empresário e fazendeiro bem-sucedido da região nos contratar para fazer a segurança da casa da sua fazenda, pois ele tinha capatazes cuidando dos currais e plantações. Mas numa noite, ele ouviu algo rondar perto de sua casa. Então, fomos contratados para fazer a segurança da casa, até que os ditos ataques parassem. O fazendeiro nos recebeu muito bem, inclusive com um grande almoço em sua enorme casa, que a propósito é uma casa imensa e muito bonita. Aparentemente é uma herança de família. Digo isso por conta de na sua sala haver vários quadros de família, sem contar que a casa é muito antiga. E pelo pouco que sabemos, o homem é natural da localidade mesmo. Mas enfim, nos sentamos para almoçar e o homem nos ofereceu até uma cachaça de seu próprio alambique. Mas por se tratar de trabalho, nós recusamos. E após o almoço, ele nos levou a uma casa pequena que ficava nos fundos da propriedade. Casa essa que era bem humilde e com apenas 2 quartos, um banheiro e uma sala ampla. Era uma casa simples, de janela e portas feitas de madeira rústica, mas até que era bem agradável. E como éramos 4, até que ficaríamos bem confortáveis na casa. Quando chegou a tarde, os capatazes da casa grande estavam chegando para começarem a vigia. E foi quando decidi abordá-los para perguntar a respeito do tal lobisomem. Cheguei num dos capatazes que estava se aprontando com um grupo para irem para os currais que ficava meio afastado da casa grande e eu perguntei sobre o que eu e o meu pessoal deveríamos esperar. O capataz segurou firme as rédeas do cavalo e me disse que recentemente o fazendeiro havia despedido uma família que morava de favor em suas terras. Disse que o fazendeiro queria muito a filha do homem
mas ele se negou a dar a mão da moça. E por isso, ele os teria expulsado das terras dele. Mas quando os capatazes foram lá, a mando do fazendeiro, o homem já estava de saída e disse que iria embora sim, mas que o fazendeiro iria se arrepender de tratá-los assim. Eu ouvi essa conversa toda e disse ao capataz que poderia ser somente um homem vestido de uma roupa e fingindo ser bicho para assustar o dono da fazenda, para assim ele devolver-lhe a casa. O capataz riu, deu com as esporas de leve no cavalo, enquanto saía num galope lento. Ele disse que tinha certeza que não, pois nenhum homem era capaz de derrubar um boi com as mãos, e muito menos fazer os barulhos que eles ouviam perto da casa à noite. Eu voltei e expliquei para a equipe que poderia ser um homem vestido numa fantasia, a fim de se vingar do fazendeiro, mas que em todo caso, se entrasse na propriedade, nós deveríamos dar-lhe um tiro de aviso, e se persistisse, atiraríamos para matar. Os tempos eram outros. Isso aconteceu muito antes dessa coisa de estatuto de desarmamento e toda essa frescura. Nesta época, se invadisse terras ou propriedades, você era expulso à bala. Não tinha isso de diálogo, e nós tínhamos total noção disso. Bem, a noite caiu e um silêncio se fez presente. Terminamos de montar os refletores ao redor da casa. 2 homens na frente da casa, um na varanda e outro no alpendre. Outro na varanda de trás, e o último ficava fazendo rondas periódicas ao redor da casa, de 2 em 2 horas. Os postos eram trocados para evitar a fadiga entre os seguranças. Estávamos armados com revólveres calibre 38 e com escopetas calibre 12, além de rádios para comunicação. A noite se mostrou calma, até por volta de meia-noite, quando notamos os animais da fazenda se agitarem. Eram relinchos, grunhidos, uivos, latidos, e dava até para sentir a tensão no ar. Eu estava na varanda quando vi ao longe, na entrada que dava acesso à casa, eu podia jurar que vi um vulto preto parado de pé do lado da dita porteira. A sensação foi tão real que avisei no rádio que tinha alguém na porteira. Apontei a escopeta e pedi para o segurança que estava na ronda conferir aquilo. Ficamos todos apreensivos enquanto ele caminhava em direção ao vulto com a lanterna. Ele ainda caminhava quando um dos homens que estava na parte de trás da casa avisou pelo rádio que alguma coisa muito grande e forte estava correndo na parte de trás da casa. O segurança avisava que algo corria de um lado para o outro no playground, na parte de trás da casa. Eu pensei comigo mesmo: não tem como aquilo sair da porteira e correr ao nosso redor tão rápido. E isso confirmava que só poderia ser uma pessoa, ou melhor, um grupo de pessoas atormentando o fazendeiro. O homem disparou o tiro de aviso com o revólver e aparentemente espantou aquela coisa, pois não tivemos mais nenhuma aparição durante a noite. Pelo menos não na fazenda. Entretanto, ouvimos durante aquela noite
alguns tiros na direção do curral, onde os capatazes estavam. Nós fomos averiguar os currais. Nossa missão era cuidar da casa e da segurança das pessoas da casa. O curral não era da nossa conta, pois havíamos sido contratados para proteger a casa. A noite, mesmo longa, foi de certa forma tranquila, pois fora essa aparição, nada mais aconteceu naquela noite. Com o raiar do sol, nós nos recolhemos para descansar, e só estaremos de volta ao meio-dia para o almoço. E quando chegamos na casa da fazenda para almoçar, estava aquele alvoroço todo. Um dos homens contava para os outros que naquela noite havia avistado o lobisomem rodeando os porcos. Ele contou que era um bicho muito feio e alto que caminhava com as duas patas de trás e que as pernas pareciam estarem quebradas. Eu ri e lhe disse que isso era o medo dele e que nós também tínhamos visto algo assim, mas que se tratava de duas pessoas, pois enquanto um olhava do curral, e quase 20 segundos, um dos meus homens tinha visto outro desse atrás da casa, pois não admitiria que falassem que eu e a minha equipe não éramos preparados. Pois se não fôssemos preparados, as pessoas não iriam requisitar os nossos serviços. Enfim, mais uma noite veio, e novamente até a meia-noite estava tudo normal. E de repente os animais ficaram inquietos, e coisas estranhas começaram a acontecer. Vultos, uivos, coisas relinchando no mato ao lado, e tudo isso estava começando a ficar chato. E eu estava me incomodando com isso. Então, depois de 2 semanas de tormento, decidimos que iríamos acabar com isso. Iríamos pegar aquele cara que estava apavorando o nosso patrão, para assim podermos concluir a nossa missão. E é claro, para provar a todos que não se tratava de um lobisomem. O dia raiou e eu estava com os homens, e nem tinha dormido ainda. Eu havia comunicado ao chefe que iria fazer uma armadilha para pegar aquela coisa, e por isso trabalharia o dia todo sem descanso. Após a entrada da fazenda, cavamos um buraco de 3 metros de profundidade e 2 metros de largura. No fundo, enchemos de lama muito densa, e por cima colocamos uma rede de pesca. Nessa rede, ligamos 2 fios de energia nas malhas, e traçamos os fios desencapados, e ligamos numa bateria velha de carro. Seria uma carga leve somente para desacordar aquele homem. E somente para cavar aquele buraco levamos quase meio-dia, pois era bem largo e fundo. E durante a tarde descansamos para podermos fazer tudo certo. Bem, a noite caiu. Os capatazes, como sempre, foram para os currais. E desta vez eu decidi não acender os refletores. Havia mudado as estratégias naquele dia. Coloquei um homem na árvore, acima da rede, e fiquei na área da frente, e os outros 2 ficaram na parte de cima da casa. E ao invés da escopeta nesta noite, peguei
o rifle calibre 32 do fazendeiro, pois algo me dizia que seria melhor que a escopeta neste caso. Tudo ocorreu como sempre, mas quando deu meia-noite, o que vimos foi diferente. O vulto que ficava na entrada da fazenda agora vinha correndo na estrada em direção à casa. E como as luzes da casa estavam apagadas, e também os refletores, não dava para ver claramente aquela criatura que corria ali. Entretanto, aquela coisa caiu na vala que fizemos, e fazendo um enorme barulho. O som daquilo sendo eletrocutado era horrendo. Aquela coisa gritava e grunhia, enquanto se debatia dentro do buraco. Mas neste momento, aquele vulto simplesmente saltou para fora. Escutei 2 tiros de revólver, e quando engatilhei o rifle, só deu tempo de ver aquilo saltar em minha frente. Aquela coisa tinha dentes enormes, que quase não cabiam em sua boca. As patas eram parecidas com mãos humanas, e os seus olhos refletiam o fogo do inferno. Tenho certeza que aquela coisa era o próprio demônio. O som que aquele monstro fazia parecia com o de porco. Aquilo me jogou diretamente na parede, me fazendo bater com as costas numa das colunas da casa. E os homens que estavam em cima da casa logo desceram. E quando viram aquela coisa, já dispararam várias vezes. Porém, nada adiantou. E aquela criatura agarrou os meus homens com mordidas e arranhões. E neste tempo, eu me levantei, armei o rifle e fiz mira no meio das costas daquela coisa. E em seguida disparei. Aquela criatura gritou como uma pessoa e pôs as patas nas costas, tentando tocar o ferimento. Em seguida, aquilo saiu grunhindo pelo mato. Mas o fazendeiro, que já estava na porta, mirando seu rifle para a criatura, acertou a coisa, fazendo ela gritar mais uma vez. O cheiro forte de cachorro molhado e carne estragada e de sangue era de dar náuseas. Chamamos a polícia e fomos levados para o hospital, acompanhado pelos policiais. Contei a eles que um homem vestido de lobisomem havia nos atacado, e então atiramos nele em legítima defesa. A polícia procurou pelo dito cujo por dias, mas nenhum corpo foi encontrado. E mesmo depois de 3 semanas do ocorrido, ainda não terem encontrado o corpo, acreditamos que matamos o lobisomem. Ou nós o matamos, ou ele fugiu. E quando voltei à fortaleza, contei a todos sobre o ocorrido. E mesmo com os meus homens de testemunha e as cicatrizes em meu corpo, as pessoas ainda não acreditam em nós. Boa noite.
Olá, me chamo Paulo e sou do interior do Mato Grosso. E este fato aconteceu comigo no ano de 1990. Venho de uma família simples, da qual sobrevivia do plantio de milho e do trabalho duro. O meu pai era um homem muito trabalhador e sempre fazia de tudo para pôr comida na mesa. Ele sempre me ensinou o valor do trabalho duro e da família. Da região de onde venho, existe um grande problema para as pessoas que lidam com grandes plantações: os porcos do mato, que de vez em quando destruíam as plantações das fazendas. Por isso, desde pequeno, sempre vi o meu pai e os meus tios saírem para caçar à noite. Quando era a época em que os porcos do mato estavam atacando as plantações. Meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha 13 anos. E desde então, eu sempre fui apaixonado por armas. E quando atingi os 16 anos de idade, sempre saía para caçar javali à noite. Até que certa vez saímos para caçar. Estávamos só eu, o meu pai e o meu tio. Era uma noite de sexta-feira e já era por volta de 1 da madrugada, quando nos separamos do meu tio e seguimos em meio à plantação, enquanto o meu tio seguiu pela estrada dos fundos da fazenda. E de repente escutamos o meu tio gritar feito louco. Ele berrava de dor e pedia por socorro. Então saímos correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegamos onde o meu tio estava, vimos que ele tinha um ferimento bem na coxa. Ele disse que algum bicho derrubou ele no chão e em seguida arrancou um pedaço da sua perna. Depois do ocorrido, levamos ele para o hospital, onde ele foi examinado e tratado pelos médicos. Mas o que mais nos deixou intrigados foi que naquela noite não vimos nenhum javali. E do nada, o meu tio foi atacado, sem mesmo saber o que o atacou. Mas é claro que pensamos que foi um javali mesmo. Então, alguns dias depois, os vizinhos do meu pai vieram pedir ajuda a ele, para que os ajudasse a construir plataformas no alto das árvores, para que os caçadores pudessem se manter longe do perigo de serem atacados. Então, assim eles fizeram. Construíram 4 plataformas em árvores que ficavam perto de onde os javalis geralmente apareciam à noite. E depois que começamos a usar essas plataformas, ninguém mais foi vítima de nenhum javali. E até mesmo aumentou o número de javalis que conseguíamos abater, pois lá de cima o nosso campo de visão era bem maior. Bem, passaram-se alguns meses, até que certo dia convidei o meu pai para sairmos à noite para caçar. E ele me disse: "Filho, estamos em época de quaresma. É muito perigoso sairmos para caçar nessa época." O meu pai era daqueles antigos que tinham várias crenças. Mesmo assim, eu decidi ir, pois já fazia um mês que não saía para caçar. Então, quando era por volta de 11 horas da noite, peguei o meu rifle e a minha lanterna e as minhas munições, e já estava de saída, quando a minha mãe veio na porta e me falou assim: "Que Deus te proteja, meu filho." Me deu um abraço e entrou para casa. Bem, lá fui eu em direção das plantações.
Percebi que naquela noite nenhum dos vizinhos saiu para caçar. Quando cheguei em uma das plataformas, comecei a ouvir barulhos no meio da plantação. Então, escalei até a plataforma. Fiquei esperando lá de cima, com a lanterna e o rifle apontados, para não escorregar e cair lá de cima, pois a árvore tinha uns 12 metros de altura. Mas quando eu estava no meio da descida, comecei a escutar algum bicho correndo na mata atrás de mim. Aquele bicho estava vindo em minha direção. Então eu logo pensei que fosse outro javali. Mas o animal que passou correndo do lado da árvore que eu estava não era deste mundo. Aquilo era uma besta vinda direto do inferno. Um ser com os pelos negros como a noite. Tinha uma cabeça de lobo com orelhas pontudas, mas tinha um corpo como de um homem. E aquela coisa era enorme. Tinha uns 2 metros de altura. E passou correndo em 4 patas na direção do javali que eu acabara de abater. Aquela criatura foi direto até o javali e pegou o animal pelo pescoço somente com a força da mandíbula, erguendo-o do chão. Eu entrei em pânico e subi até a plataforma o mais rápido que pude. E fiquei lá em cima deitado, olhando aquela fera carregar o javali mata adentro. Estava com tanto medo que nem me lembrei que estava armado. Fiquei completamente paralisado lá de cima. E quando eu não conseguia mais ouvir os passos daquele monstro, pude ouvir ao longe um uivo ensurdecedor que me deixou todo arrepiado. E foi aí que desci da árvore e voltei correndo para casa. Chegando lá, contei para os meus pais o que tinha acabado de acontecer. E os meus pais me disseram: "É, isso que acontece quando você não respeita as noites de quaresma." Depois daquele dia, nunca mais saí para caçar sozinho, muito menos em noite de quaresma. Boa noite. Eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, e muito menos estranha, e não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos e bizarros aconteceram naquela casa. No dia da mudança, a minha mãe verificou os cômodos da casa e estranhou porque embaixo do tanque de lavar roupas havia restos de velas de várias cores, coisas que não são normal de se encontrar. No entanto, ela não ligou muito para isso e continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. Após se passarem alguns dias, quando já estávamos acostumados com a casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada,
pois ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas. E de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvíamos passos. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só o nosso medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar até o banheiro ou tomar água durante a noite. Porém, houve uma noite em que chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então, escutei os passos dela se direcionando até o quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, senti a sua presença ao meu lado. Neste momento, pedi para que ela me levasse até o banheiro. Mas quando olhei para ela, levei um susto muito grande, pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama, e sim o vulto alto e escuro de uma criatura muito assustadora. Neste momento, quase tive um treco e comecei a gritar, chamando a minha mãe. Ela, ouvindo os meus gritos, foi correndo para o meu quarto. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que tudo era a minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio, e sem remetente. Muitas dessas coisas eram areia vermelhas em sacolas plásticas, velas pretas e plantas estranhas. Até que um certo dia, chegou pelo correio a foto de um peito masculino com uma grande borboleta. Como a minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa. Até que a minha mãe resolveu se mudar de lá. Não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela também acabou vendo algo e ficou com medo, pois ela não comentava nada conosco. Quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e do quarto dos meus irmãos. Em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou. E embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia muita terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos. Afinal, já estávamos indo embora daquela casa. E quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou para bem longe. Depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era um terreiro de macumba e que o meu quarto era onde ficavam as atividades do terreiro. Isso explicava muita coisa, e não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Finalmente, nos mudamos para outra casa. E lá pensávamos que tudo iria melhorar. Mas os fatos mais terríveis ainda estavam por vir. Bem, a nossa nova casa era muito grande e tinha um quarto só para mim. O meu irmão tinha o quarto dele e a minha mãe o dela. Havia sobrado um pouco mais de espaço,
pois a minha irmã havia se casado e não morava mais conosco. Bem, no começo, como sempre, tudo corria de forma normal, sem acontecimentos fora da rotina, sendo que levávamos a nossa vida normalmente. Mas em certo dia, eu ganhei um cachorro, aquele salsicha, da raça Basset. Fiquei muito apegada ao animal, e ele passou a fazer parte da nossa família. Mas algum tempo depois, ele ficou doente e acabou morrendo. Eu, na verdade, não sabia disso, pois a minha mãe havia me dito que o cachorro havia fugido, com o objetivo de evitar que eu ficasse sofrendo caso soubesse a verdade. Bem, passado alguns dias, eu estava varrendo um corredor bem grande que havia na casa, o qual ia da sala até o quarto da minha mãe. Enquanto varria, vi o meu cãozinho passando pelo corredor. Então fui até ele e vi ele seguindo pelo corredor adentro, até o quarto dos meus pais. Morri de felicidade, achando que o meu cachorro havia voltado, pois eu não sabia que ele havia morrido. Corri atrás dele e cheguei no quarto da minha mãe, onde fiquei procurando por ele. Afinal, ele havia entrado ali. Bem, procurei ele em todos os cantos e nada, nem sinal dele. Achei super estranho aquilo e não sabia explicar o que havia acontecido. Em um outro dia, eu havia faltado aula e estava dormindo até mais tarde. Eu sempre ficava sozinha durante o dia em casa. E de repente, acordei com um barulho, como se alguém estivesse andando no forro da casa. O barulho não passava de jeito nenhum. E eu fiquei super assustada, pois estava sozinha. Achei que tinha alguém andando no forro da casa. E aqueles passos estavam bem em cima do meu quarto. Como eu estava morrendo de medo, fiquei lá quietinha, esperando passar. E foi aí que a campainha tocou. Quando fui olhar, vi que era a minha vizinha da frente, me dizendo que tinha um homem em cima do telhado da casa. Neste momento, liguei para minha mãe, que chamou a polícia. A delegacia era perto da nossa casa. Em menos de um minuto, estavam lá várias viaturas da polícia. Afinal, era um cara em cima da casa onde havia uma criança sozinha. Os policiais reviraram a minha casa e a casa dos vizinhos e nada. Não acharam nenhuma telha fora do lugar. Eles disseram que era impossível alguém estar andando lá em cima do telhado e não ter nada fora do lugar. E como não encontraram nada, hoje acredito que aquilo poderia ser um espírito que estava vagando por ali, pois essa minha vizinha era médium e via coisas sobrenaturais. Nessa casa, eu sempre escutava passos no corredor. Parecia que havia alguém andando por ali, mas quando ia olhar, não era ninguém. A minha mãe nunca viu nada e não acreditava em mim quando eu contava para ela. Então, eu parei de contar os fatos estranhos que eu presenciava, ficando com medo somente para mim. E foi assim até o dia que a minha mãe presenciou algo assustador. Eu tinha um duende de porcelana e dava várias coisas para ele, maçãs, bombons, etc. Até que certo dia,
o meu tio estava lá em casa, com a sua filha. Estava brincando com ela de matar o bicho-papão. E na brincadeira, ele ia até o meu quarto e jogava um chinelo embaixo da cama. E dizia para ela: "Vamos matar o bicho-papão." E em seguida, fechava a porta do meu quarto. Depois, ele ia até o quarto do meu irmão e fazia a mesma coisa. E depois de ter feito isso, ele voltava para buscar os chinelos nos quartos, porque dizia ele que assim tinha matado o bicho-papão. Quando ele abriu a porta do quarto do meu irmão para pegar o chinelo não estava mais lá. Ele estranhou e foi até o meu quarto e se espantou vendo que os 2 chinelos estavam lá, arrumadinhos em frente ao meu altar do duende. Quando cheguei do serviço, a minha mãe me contou o que havia acontecido e me mandou dar um fim no duende. Depois desse dia, ela passou a acreditar em mim quando eu contava as coisas estranhas que presenciava naquela casa. Lá sumia tudo e as coisas iam parar em vários lugares diferentes, até mesmo em cima do guarda-roupas. A minha mãe, depois de ter passado por aquela experiência, achava que tudo isso era culpa do duende. Certo dia, ela me chamou para conversar. O motivo da conversa era porque ela começou a ouvir barulhos e sentia alguém se deitando com ela todas as noites. Ela me disse que todas as noites sentia alguém deitando do lado dela e até mesmo escutava a respiração. Um tempo depois, o meu irmão começou a se envolver com drogas. A nossa vida estava virando um inferno e a nossa casa parecia estar possuída por algum espírito maligno, pois todas as noites e dias aconteciam coisas ruins por lá. Ficou tão ruim que a minha mãe resolveu chamar um padre para benzer a nossa casa. O padre foi até lá e benzeu, mas nos disse para sair dali, pois segundo ele, a casa era muito carregada e ele não tinha poder suficiente para tirar todo o mal dali, e que a benção que ele fez só duraria um pouco de tempo, e os espíritos voltariam com mais força e nos atacariam. Depois de tudo isso, a minha mãe entregou a casa e nos mudamos novamente. Algum tempo depois, ela descobriu que naquela casa, as pessoas que viveram ali também mexiam com espíritos e magia negra. E isso justificava os acontecimentos presenciados por todos nós. Mediante tudo isso, procuramos um centro de Umbanda para sabermos o que se passava. E descobrimos que os espíritos estavam nos seguindo de casa em casa, e que nos mudar não adiantaria nada, pois eles iriam junto conosco, perturbando as nossas vidas. E os espíritos só dariam paz quando destruíssem a nossa família. E isso logo acabou acontecendo. Eu vim para São Paulo morar sozinha, e a minha mãe ficou no interior. Ela continua vendo e escutando coisas por lá, mesmo na nova casa que ela acabou de se mudar. Até pouco tempo atrás, a minha mãe me contou que ela vê espíritos e demônios por lá. E eu, pensando que estaria livre morando longe, me enganei, pois pelo que percebi, eles acabaram me seguindo até a minha nova moradia, me assombrando ainda mais. E posteriormente,
contarei as assombrações que acontecem no meu novo apartamento. Boa noite. Meu nome é Marcos, sou do centro-oeste de Minas Gerais. Não posso dizer o nome da cidade, pois o caso que vou contar é muito famoso na região. E até hoje afeta a minha família. E também vai afetar você. Nasci e fui criado na região. Sou filho de fazendeiro, criador de gado. Não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Vou resumir porque a história é triste e estou até chorando no momento que estou contando. No ano de 1978 eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Tive uma vida muito feliz. Claro, meu pai exigia muito de mim. Então, tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. Estudei e me formei em 1994 e me casei com uma moça muito linda, chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para vir em nosso casamento. Parecia um casamento de filme. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região. Me formei em veterinário e fui trabalhar com meu pai. Tive 2 filhas, Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. Era uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas em 1999, o meu pai veio a falecer. E como eu era filho único, eu herdei tudo. Fui morar na fazenda grande, junto com a minha mãe e a minha família. Tínhamos uma vida maravilhosa, até um acontecimento que mudou a minha vida para sempre. Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. As amavam de toda a minha alma, junto com a minha querida esposa. Como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias, para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem assassinatos. Existia alguns relatos de onça na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo IBAMA, e sempre havia guardas florestais na área, protegendo a região. Era proibido a caça, e quem fosse pego fazendo isso seria preso e responderia a um grande processo, pois matar animais no Brasil dá mais prisão do que matar um ser humano. Tudo aconteceu no ano de 2007, o ano que a minha vida virou um inferno, o ano em que eu mudei, e até hoje não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio. Porém, o meu carro não pegou, devido a um frio intenso chegado nessa época do ano.
Tentei de todas as formas, mas ele não pegou. A picape D20 que eu tenho estava fora da cidade fazendo trabalhos e entregas. Então eu não tinha outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van, que a prefeitura fornecia. Foi a pior escolha da minha vida. Se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Levei elas até a saída da fazenda, que dava uma grande rodovia. E elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, estava muito atarefado. Estava dando o horário da van passar. As deixei ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa. E a minha filha mais velha era muito responsável. Quando eu conto essa história, eu me desespero, por sentir culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Chegando na cidade, fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas, no horário determinado, não saíram. Conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei aonde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola. Na hora, eu tremi de medo e de pavor, pois as tinha deixado rente à saída da fazenda, aonde a van passava. Voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, perguntei para minha esposa sobre as meninas. E ela falou que elas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo, e fui com os 3 atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda, e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu o rastro de sangue. Neste momento, me desesperei na hora. Fiquei cego de pavor e de medo. Logo na frente, encontrei Carol, despedaçada, desmembrada, faltando algumas partes. E mais na frente, encontrei a minha caçula, da mesma maneira. Eu desmaiei na hora. Só acordei 2 horas depois no hospital. Queria muito que fosse um pesadelo, mas não era, era real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais desta maneira. Quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as meninas. Eu e a minha esposa estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. Naquele dia, a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou, dizendo que a culpa foi minha, e voltou a morar com seus pais. E em seguida, nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Mas um certo dia, recebi a visita de um antigo amigo do meu pai. O mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo com animal, e principalmente com pessoas. Não tem razão de uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Conheço cada mata e floresta, e sei bem o que estou falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido? Marcos,
existe muita coisa na Terra que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas, fez por vingança. Vou te contar uma história que vai chamar sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos buscar por vingança. Seu pai foi um homem espetacular, um homem bom. Fez riqueza com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa da inveja. Em 1977, houve um caso de uma fera que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros, fazendeiros, enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. E então achamos uma casa no meio da floresta. E nessa casa morava 3 irmãos. E ao redor dessa casa haviam vários bois, cabras e outros animais mortos. E estes animais eram de nossas fazendas. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Derrubamos a porta daquela casa e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos e gritavam conosco para irmos embora. Porém, eles começaram a se jogar no chão e se contorcer de modo assustador. Esses homens estavam gritando de dor e de ódio, e em seguida começaram a crescer pelos. Presas enormes saíam de suas bocas. Seu pai olhou para nós e disse que eles eram as feras que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar aquilo se transformar totalmente. Tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, nós estaríamos mortos. Seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça de um deles, explodindo seus miolos. Os demais homens atiraram no outro, atingindo ele no peito e no rosto. O outro homem, o mais alto deles, pulou a janela e fugiu pelo mato, entrando na floresta. Nós matamos 2 daquelas feras, porém uma conseguiu escapar. Eu escutei o grito daquele homem dizendo que iria se vingar de nós. Depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem e pensamos que talvez ele fugiu da região. Bem, ele voltou para se vingar do seu pai, e como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Fiquei muito assustado com essa história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, não era homem de mentira. Ele disse que iria me ajudar a se vingar daquela fera. Eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa. Então não me restava mais nada. Meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 das feras, e aqui ficou, veio buscar vingança. Fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha, eu consegui comprar várias armas, e uma calibre 12, o mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Me preparei durante 3 meses, juntamente com o seu Osório.
eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a lua cheia. Era nessa época que o animal gostava de andar. Eu perguntei ao seu Osório como este animal atacou de dia as minhas filhas. Ele me disse que essa fera era o próprio demônio, e eles poderiam sim se transformar a hora que quisessem, pois dependia do pacto que eles fizeram com o diabo. Nós não estávamos enfrentando um animal comum, e sim um bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, os próprios cães do inferno. Saímos na noite seguinte, que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de mim. Aquela fera queria se vingar a morte do irmão, e como já havia feito isso com as minhas filhas, agora iria querer dar cabo da minha vida. Porque na verdade, quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai. E o seu Osório disse: "Pois é, filho. Nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera. E eu sei bem o que estou falando. Essa criatura não vai ficar sossegada até te matar. Felizmente, é a realidade. Mas nós estamos preparados para lidar com essa coisa." Fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda, principalmente perto da casa, para nos avisar quando a fera chegasse. E como a fera sabe a hora de atacar? Fiz essa pergunta ao homem experiente que estava ao meu lado. E ele disse: "A fera é inteligente, ela pode estar nos rodeando e nos ouvindo, e sabe que a gente tá querendo pegá-la também." A noite chegou, e sem dúvidas seria a noite mais longa da minha vida. Às 23 horas, nós ficamos na frente da casa da fazenda, esperando. Ouvimos ao longe um uivo muito alto, vindo da floresta densa. Em seguida, percorreu um calafrio na minha espinha, e senti o meu coração bater. Todos os animais da fazenda ficaram ouriçados e assustados. Eu tinha uma cadela pastor alemã muito valente, e quando ela ouviu aquele uivo da criatura, se escondeu e começou a grunhir. Até a minha cachorra sentiu que o que iríamos enfrentar não era um animal comum, e sim um lobisomem. A tão temida fera do folclore brasileiro, que a gente achava que era apenas uma lenda, mas agora se tornou mais real do que eu imaginava. Colocamos algumas armadilhas no cercado em frente da casa, cordas amarradas na cerca com alguns sinos, daqueles que colocam no pescoço dos bois. Um pouco mais tarde, ouvimos muito barulho vindo da cerca. Algo havia tocado as armadilhas. De repente, apareceu uma silhueta negra. O seu Osório automaticamente apontou com o dedo, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca. "Prepara, porque agora a gente vai ver algo inimaginável, que irá assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivemos." Neste momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro insuportável. Comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei
que iria sentir tanto medo em minha vida, igual aquele dia. Mas me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo que eu tinha de mais valor. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore. Mas se um dia essas pessoas tiverem um encontro com essa fera, irão mudar os seus pensamentos igual mudei o meu. O diabo existe, e ele está sobre a terra, fazendo o mal. De repente, fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório deu um tiro de calibre 38 na criatura, acertando somente um tiro de 5 disparos. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 1,90 m de altura, se pôs de pé e olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. Ela se movia como o vento, era muito rápido e sagaz. E com rapidez, ela deu uma patada no seu Osório, o jogando muito longe. Pensei que seria o nosso fim. A fera rosnava como um cachorro, e em seguida foi até o seu Osório para terminar o serviço. Isso foi tempo suficiente para mirar nas costas daquela criatura. Acertei um tiro de 12 bem na espinha daquela fera maldita, bem antes dela chegar até o velho. A criatura deu um grito de dor, que doeu os meus ouvidos. Eu tive que colocar as mãos para tampar. Aquela coisa cambaleou e caiu de joelhos. Aproveitei a oportunidade e atirei na cabeça da criatura, a fazendo tombar. A fera, já quase sem vida, começou a virar homem. E quando olhei a fisionomia, eu vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava bem perto de mim e conhecia todos os meus passos. Acertei mais um tiro na sua cabeça, espatifando os miolos da criatura. Em seguida, sentei e chorei muito, pois a minha família estava vingada. O seu Osório recuperou a consciência, muito machucado, pois a patada que a fera deu nele quebrou o seu braço e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Ele disse que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando coisas sobre nós. Para a polícia, eu disse que aquele homem tentou invadir a minha fazenda e tentou roubar as minhas criações, e por isso me defendi. Bem, fui processado, mas consegui escapar. E a minha família estava vingada, mas a minha alma ainda estava destruída. Vendi a fazenda e fui embora de Minas Gerais. Hoje eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Eu sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver. A minha história parece um filme de terror, mas é real. Vocês nunca imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, aonde as autoridades não podem explicar. Hoje eu sou um homem feliz. Nunca consegui encontrar mais a felicidade. Já até tentei ser feliz. E o que eu sei é que a vingança não resolve e não ajuda em nada. Sou sozinho até hoje. Não confio em ninguém. E estou apenas esperando os meus dias chegarem ao fim. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes.
Boa noite, me chamo Tiago. Este fato que vou contar aqui se passou com meu avô, que se chama José Antônio. Nos anos 60, ele era capataz que servia a um coronel muito rico. E este coronel possuía muitas terras em Goiás. Havia outro capataz chamado Chico. Ele tinha uma filha, uma menina de 13 anos. Logo, começou a surgir boatos que o coronel estava namorando às escondidas com a garota. E apesar de naquela época ser normal esse tipo de coisas, o pai da garota não gostou nada de saber daquilo e foi tomar satisfação com o coronel. O mesmo negou as acusações, mas o capataz, nada satisfeito, foi falar com a esposa do coronel e contou tudo a ela o que o seu marido andava fazendo. Quando o coronel chegou em casa, a sua esposa foi logo tomar satisfações com ele. Ele, bem irritado, logo soube que foi o seu empregado que encheu a cabeça da sua esposa contra ele. Então, o coronel mandou os outros empregados buscar o Chico. E assim que o trouxeram, o coronel o espancou com um pedaço de pau. E depois levaram o corpo dele para uma mata e lhe deu 2 tiros, cada um em uma perna, e o jogou dentro de uma vala. O coronel queria que ele sofresse muito antes de morrer, e por isso o deixou vivo. Mas ali, naquela vala, o seu fim era certo. O coronel e seus homens disse a todos da fazenda que o Chico sofreu um acidente e veio a falecer. Mas as suas últimas palavras foi para o coronel cuidar de sua filha, e por isso a garota seria a sua segunda esposa. Ele dizia: "Eu já sou casado e não queria mais uma esposa para me dar trabalho. Porém, o Chico era muito especial para mim, e além do mais, eu prometi realizar o seu último pedido. Então todos vocês têm que entender isso." No outro dia, o coronel mandou seus homens irem até o local que mataram o Chico e enterrar o seu corpo ali mesmo. E os homens foram, e logo voltaram com a notícia de que o corpo do Chico havia desaparecido. O coronel ficou desesperado. Então, ele mandou os seus homens procurar por ele na mata. Foram 7 homens do coronel procurar pelo Chico. Chegando lá, eles se dividiram, e cada um foi procurar de um lado. Quando estava escurecendo, os homens retornaram sem sucesso nas buscas. Porém, só retornaram 6 dos homens que saíram para a caçada. Então, no outro dia, o coronel ordenou outra busca pelo Chico e pelo capataz que havia desaparecido também. Foram 6 homens desta vez, porém só voltaram 4. Eles chegaram na fazenda por volta de 7 horas da noite e foram conversar com o coronel em um ponto isolado da fazenda para que assim ninguém os ouvisse. Um deles tomou a palavra e disse: "Coronel, enquanto procurávamos perto de uma gruta, logo começamos a perceber que o mato se mexia à nossa volta. Era como se estivesse alguém nos espreitando. Então, falamos para quem quer que fosse que estivesse ali, que saísse. Então, tudo ficou quieto, mas dali não saiu ninguém. Então,
demos alguns tiros em direção à moita que mexia. E o Francisco foi até lá olhar. E foi aí que saiu de trás da moita uma criatura que parecia ter vindo do próprio inferno e atacou o Francisco. Era uma fera demoníaca, olhos vermelhos de sangue e tinha a cabeça de um grande cão e o corpo de um homem, só que muito peludo. Mas em algumas partes do corpo o seu pelo estava faltando, como se aquilo tivesse algum tipo de peladeira. A coisa babava muito. O Francisco tentou correr, mas a criatura pulou em cima dele e começou a rasgar a sua carne com aquelas longas presas pontudas. Corremos para fora daquela mata, mas o João teve o mesmo destino do Francisco. A coisa veio ao nosso encalço e pegou ele. E com muita sorte, nós quatro conseguimos escapar. Sacou a sua arma e apontou na direção da criatura. E assim que a mesma viu o coronel ali do outro lado da cerca da fazenda, a criatura veio correndo com muita fúria em sua direção. O coronel deu 3 disparos certeiros na fera, e a mesma caiu no chão, levantando muita poeira. Já os homens saíram atirando na criatura, até as suas armas descarregarem. O coronel viu que a criatura não se mexia mais. Então, com apenas 3 balas no revólver, ele disse: "É você, né, Chico, que veio do inferno atrás de mim. Mas vou te mandar de volta pra lá, seu cabra safado. A sua filha agora me... Ah!" Neste momento, a fera, que já havia tomado uns 30 tiros, levantou e cravou as suas presas bem no pescoço do coronel, arrancando a sua jugular. Em seguida, a fera abriu a boca de forma anormal e com apenas uma mordida arrancou a cabeça do coronel. E depois continuou comendo o corpo dele, e só saiu dali depois que terminou. Os homens ficaram ali paralisados de medo, apenas observando. Eles não conseguiam se mexerem. Mas para a sorte deles, a criatura, depois que matou o coronel, os ignorou e voltou pela estradinha, pelo mesmo caminho que veio. No outro dia, alguns corajosos saíram na mata para caçar a criatura. Porém, tudo o que acharam foi partes do corpo do coronel, embaixo de uma árvore que a fera havia vomitado. Mas nunca mais presenciaram aquela criatura. Muitos dizem que a fera era o Chico, que depois que matou o coronel, voltou à forma humana e vomitou partes do corpo dele. Mas o Chico mesmo nunca mais foi visto. Nunca achem que só o dinheiro tem poder, pois neste mundo existem forças muito mais poderosas que o dinheiro. Boa noite. Isso ocorreu no ano passado, e gostaria de saber se já ocorreu algo do tipo com vocês. Hoje tenho 16 anos, e este fato nunca me saiu da cabeça. Havia chegado de uma viagem bem cansativa. Moro em Campos do Jordão, São Paulo, e havia viajado para Maringá, no Paraná. Cheguei exausto, tomei um banho e fui me deitar no quarto dos meus pais, e acabei pegando no sono. O quarto é pequeno, mais ou menos uns 3 metros por 5. Tem uma cama de casal, uma janela
e uma penteadeira e um armário. Ou seja, ninguém se perderia em um quarto deste tamanho. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que eu acordei. Era como se não fosse mais o quarto dos meus pais. Estava tudo escuro. Eu não enxergava nada. Fui passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor, mas não achei. Tentei achar a porta, que por sinal é do lado do interruptor. O meu desespero foi ainda maior quando tentei encontrar o armário e não encontrei, pois o armário ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Passei a mão pelas 4 paredes do quarto e nem sinal de porta, nem armário e nem interruptor e nem janela. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos. Eu gritava para os meus pais que estavam na sala, mas eles não me escutavam. Muito assustado com o que estava vendo, cheguei a pensar que estava sonhando. E posso dizer que foi real, pois senti dor na hora que me dei uns tapas, para conferir se realmente estava acordado. Então, me lembrei de uma história que o meu pai sempre me contou, que havia ocorrido com ele. A história era a seguinte: ele estava caçando e de repente se viu fora da trilha. E do nada ficou em meio a vários carafás, um tipo de árvore aqui da região. Ele começou a andar e andar, e não achava saída da trilha. Daí ele parou, se sentou, comeu uma maçã, descansou e de repente ele viu a saída. Acredito que o meu pai esteve em Sete Além. Bem, mas eu não sabia se eu estava realmente em Sete Além, pois na verdade nunca havia ouvido falar daquele lugar. Mas foi aí que tive a seguinte ideia. Tentei me acalmar e voltar para a cama. Porém, eu andei muito mais do que deveria andar para chegar na cama. Parecia que ela havia trocado de lugar. Enfim, depois de caminhar por umas 2 horas, enfim eu cheguei na cama. E me deitei nela de novo. Fiquei um tempo pensando na história do meu pai. Esperei um tempo na cama. Me acalmei e depois de alguns minutos me levantei. Imediatamente achei o interruptor. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. E nada estava fora do seu lugar. O que seria impossível após eu vasculhar o quarto inteiro. Ainda inconformado com o ocorrido, abri a porta e fui para a sala. Falei sobre o ocorrido com os meus pais. E para minha surpresa, tal fato também já havia ocorrido com a minha mãe, no mesmo quarto, há algum tempo atrás. Depois disso, nunca mais gostei de ficar naquele quarto sozinho. Não por medo do desconhecido, mas sim por medo de ficar preso nele, e talvez para sempre. O que teria provocado essa estranha alteração no quarto? Teria sido aberto algum portal interdimensional, fazendo com que o espaço-tempo tenha sido distorcido? Ou que seria? Bem, acho que nunca vou saber. Boa noite.
Olá, o meu nome é Reginaldo e eu moro em uma cidade que fica no interior de São Paulo. E este fato aconteceu com meu pai e ele me disse tudo o que aconteceu com ele. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Nós morávamos em uma casa simples na cidade de São Paulo e tínhamos acabado de mudar para lá. O meu pai sempre trabalhou na lavoura e tinha um curso de vigilante que antes de se casar ele fez. Ele, como era uma pessoa que não gostava de ficar parado, entregou pessoalmente os seus currículos de serviços gerais, incluindo vigilante. E algumas semanas depois, um conhecido dele disse para ele que na pedreira, na saída da cidade, estava precisando de um vigilante noturno. E o meu pai, sem pensar duas vezes, foi até a pedreira com seu currículo na mão, falar com o dono. O patrão de lá era um homem muito sério, com cerca de uns 45 a 50 anos de idade, conhecido como Seu Jorge. E ele foi logo perguntando para o meu pai se ele tinha experiência como vigilante e quanto tempo ele trabalhou na área. O meu pai, um homem muito simples, disse a ele que só tinha o curso e nunca trabalhou como vigilante. E também estava ali por necessidade. E como estava desempregado, tinha família para cuidar. O patrão achou que, vendo a necessidade e a sinceridade do meu pai, disse para ele: "Olha, eu não costumo fazer isso. Eu só contrato pessoas com experiências. Mas no seu caso, eu vou te dar essa oportunidade. Esse aqui é o seu uniforme. E esteja aqui hoje às 6 horas da noite em ponto." O meu pai, muito agradecido e feliz, agradeceu ao homem e foi embora. Quando meu pai chegou em casa, muito feliz, já foi dando a notícia para nós. Ele dizia que iria fazer um teste como vigilante noturno em uma pedreira na saída da cidade. E quando foi às 5 horas da tarde, o meu pai já estava pronto com o seu uniforme. Pegou a sua mochila e foi até a pedreira. E quando ele chegou lá, ele logo avistou o patrão. O patrão o chamou até a sua sala para eles conversarem. Ele disse para o meu pai que os objetos que ele iria usar em seu trabalho era apenas uma lanterna, pois armas não eram permitidas, porque o último vigilante disse ter visto algo de madrugada e saiu atirando em tudo, inclusive no relógio de ponto que ficava em uma salinha, logo na entrada do corredor, e que ainda estavam lá as marcas de tiro. E sem questionar, o meu pai nem reclamou e concordou. Mas mesmo assim, o patrão perguntou: "Você aceita assim mesmo?" O meu pai imediatamente respondeu que sim. Então, no primeiro dia, o patrão disse a ele o que tinha que fazer. Então, foi com ele mostrar os pontos. E foi mostrando que ele teria que passar o cartão às 6 da tarde e ir para os lugares onde ele tinha que fazer a vigia. E ele deveria passar o cartão às 9 da noite, às 3 da manhã e, por último, às 6 horas da manhã. Na pedreira era um lugar muito assustador. Dizia o meu pai que havia vários buracos enormes. E conforme eles explodiam, as pedras iam fazendo enormes crateras. Também haviam bombas de água, dinamites e outras coisas que ficavam dentro de um quarto.
e uns maquinários bem esquisitos. O meu pai tinha acesso a esse quarto onde ficavam os dinamites. Bem, o primeiro dia foi muito tranquilo. E na saída, logo que o meu pai foi passar o cartão, ele encontrou seu patrão. E o mesmo logo perguntou como foi o seu primeiro dia, se foi tudo bem. E o patrão já estava com outra cara bem melhor e muito mais alegre. O meu pai respondeu que gostou sim do serviço. Então, o patrão perguntou a ele se ele iria continuar. E o meu pai respondeu que sim. Então, o patrão pediu que ele levasse a sua carteira de trabalho no dia seguinte, que ele já iria assinar. O meu pai, muito feliz, respondeu que sim. Bem, se passaram 3 meses muito rápido, e o meu pai se firmou no serviço, e foi registrado como vigilante noturno da pedreira. Certo dia, em um dia comum de trabalho, o meu pai se arrumou, fez a sua mochila, pegou a sua lanterna e foi para o carro trabalhar naquele dia. Eu senti um arrepio nos braços e uma imensa vontade de abraçar o meu pai. Disse para ele tomar cuidado, e aquilo tudo parecia até uma despedida. E chegando lá na pedreira, o meu pai não havia visto o patrão como sempre via, mas achou que ele poderia estar doente ou saído. Bem, ele foi fazer a ronda como sempre fez, mas naquela noite a lua estava enorme. E quando foi por volta de 9 da noite, o meu pai foi passar o seu cartão e logo percebeu que havia algo observando ele atrás dos maquinários. Ele disse que se arrepiou inteiro e não tinha coragem de olhar e ver o que realmente era. Voltou para o seu posto sem entender o que era aquilo. Entrou em sua sala, trancou a porta e ficou ali esperando a próxima ronda, que era meia-noite. E quando o relógio bateu meia-noite, ele passou seu cartão e foi andando até os pontos onde ele tinha que vigiar. E foi quando ele escutou uns rosnados parecidos com os de cachorro e um cheiro de cachorro molhado que se fundia com o cheiro de carniça. Uma respiração ofegante ia aumentando cada vez mais. O meu pai, com as pernas bambas e braços arrepiados, ele não sabia o que fazer, pois o mesmo não tinha uma arma na mão. Ele olhava para os lados para ver se tinha alguma coisa para que ele pudesse se defender. E sabe-se lá o que era aquilo atrás dele. Logo, o meu pai encontrou um pedaço de ferro pontiagudo, parecido com um vergalhão, porém com uma ponta muito afiada. O meu pai, com aquela barra na mão, olhou para trás e perguntou: "Quem está aí? Vai embora!" E foi quando ele avistou aquela fera horrível e enorme, parecida com um cachorro, porém com o dobro do tamanho de um. A criatura estava sobre as 4 patas. A fera possuía olhos vermelhos, pelos negros, e a sua cabeça era muito parecida com a de um lobo. Aquela coisa se levantou e soltou um uivo medonho. O meu pai só pensou em correr. E ele correu até não sentir mais as suas pernas.
ele entrou naquela sala de dinamites, que era em uma casinha bem forte de tijolos e uma porta de madeira bem grossa. E quando ele se trancou lá dentro, aquele monstro estava lá fora tentando abrir a porta, a forçando. O meu pai encontrou uma madeira que servia para dar um reforço na porta pelo lado de dentro. Ele se perguntou por que tinha aquilo para reforçar a porta. E até parecia que não foi a primeira vez que aquela situação ocorria. Ele, já desesperado com medo daquilo, começou a orar pedindo a proteção de Deus. Ele me disse que só pensava em mim e na minha mãe. E foi quando ele percebeu que na porta tinha uma pequena janelinha que dava para abrir. Ele pegou a barra de ferro na mão, abriu a janelinha e foi quando aquela criatura horrenda enfiou seu braço e o meu pai pôde ver aquela cara horrível cheia de ódio e dentes enormes e um braço com unhas enormes, que era a coisa mais horrível do mundo. E quando aquela coisa passou o braço pela janela, o meu pai pegou a barra de ferro e cravou em seu braço. A coisa deu um uivo horrendo e o meu pai puxou novamente a barra de ferro e continuava a furar a criatura. Aquela besta horrível saiu correndo e gritando de dor. O meu pai disse que ficou a noite inteira sentado no chão com a barra de ferro em suas mãos. E pela manhã, quando ele pôde ouvir os primeiros barulhos dos pássaros e as máquinas sendo ligadas, ele teve coragem de abrir a porta e sair para fora. Atordoado, ele saiu da casinha. E logo um operário da máquina avistou meu pai saindo de lá. E como viu seu estado, perguntou a ele o que havia acontecido. E o meu pai só respondia que era uma besta enorme. E ainda com a barra de ferro na mão, cheia de sangue, ele repetia sempre isso para o operário. O operário levou meu pai até o hospital. Ele passou pelo médico e foi liberado. Bem, ele ficou uma semana afastado do serviço e decidiu que não iria mais trabalhar ali. Bem, quando ele pegou seu atestado, o seu uniforme e a sua lanterna e foi até a pedreira pedir demissão, ele foi procurar o patrão e nada dele. Ele ficou sentado naquela sala onde ele ficou a primeira vez para falar com seu patrão. E depois de meia hora, o seu Jorge apareceu. Ele estava muito estranho, com o braço enfaixado e quebrado. E daí, o meu pai se lembrou do que havia acontecido naquela noite. Porém, ele acabou achando que era coisa de sua cabeça. Ele, por curiosidade, não se aguentando, perguntou ao seu patrão o que havia acontecido com seu braço. E o mesmo disse que bateu em um acidente de carro. O meu pai, muito agradecido, agradeceu a ele pela oportunidade, mas disse que infelizmente aquele serviço não daria mais para ele. Sem questionar, o patrão o agradeceu pelo serviço prestado. O meu pai ficou pensando e lembrando daquela noite. Começou a juntar as coisas e decidiu ir até o hospital para saber melhor daquela história. Ele perguntou se apareceu mais alguém com alguma fratura ou perfuração no braço. Porém,
ninguém deu nenhuma informação. Os funcionários diziam que era antiético. Quando meu pai estava quase saindo do hospital, veio um vigia do hospital, que por sinal era amigo dele de infância, e falou com meu pai. Sabe, naquele dia que você veio aqui no hospital, apareceu o seu Jorge e ele chegou bastante ferido e com uma perfuração no braço. O braço quebrado estava sangrando muito. Sangrava tanto que ele quase perdeu o braço, homem. Coincidência ou não, o meu pai tirou as suas conclusões e foi embora. E disse para si mesmo que aquela criatura era o seu Jorge. Bem, este é o relato do meu pai. Boa noite.